Ora, então, boa tarde. Sr. Presidente Carlos Santos, da Associação de Assistência, Beneficência e Misericórdia de Alverca. Olha, eu estive aqui o dia 27, Sim. pelo aniversário desta instituição e vi que realmente estava tudo nos conformes, como o meu português diz. Gostei de ver tudo como estava, as pessoas alegres, sorridentes, incluindo o discurso de Vossa Excelência, que foi muito oportuno e disse aquilo que tinha na alma. Que diz mais sobre esta instituição, a sua função e todo o elenco? Pronto. Obrigado pela sua presença e por se disponibilizar para este tipo de trabalho, que nem sempre é fácil, às vezes a oportunidade também não é a melhor, mas obviamente que nós ficamos sempre satisfeitos quando a imprensa, neste caso a imprensa escrita, a imprensa do Conselho, com quem nós temos ligações já há uns anos, nos procura e pretende transpor ao conhecimento geral aquilo que é a atividade da Misericórdia em particular, em Alverca, e das instituições, ao fim e ao cabo, que trabalham nesta área, no nosso caso, na área da terceira idade. É sempre bom porque às vezes há equívocos, há pessoas que têm imagens diferentes e desfocadas daquilo que é a realidade de casas deste tipo e nós, ao fim e ao cabo, o resultado que colhemos, o lucro que colhemos deste tipo de trabalho que fazemos. A direção é composta por 5 elementos, todos voluntários, e é óbvio que nos satisfaz particularmente se alguém vem, vê e transpõe para a comunidade e, neste caso, ao Voz da Ribatejana, dá a conhecer aos seus leitores aquilo que é a realidade da Misericórdia. Por isso, nós ficamos-lhe muito gratos por ter estado presente e acedido ao convite nesse sentido. Dizer-lhe que a Misericórdia é uma instituição antiquíssima já em Alverca. Aliás, ela tem o nome da Associação de Assistência, Beneficência e Misericórdia de Alverca porque foi fundada em 1915, resultante da transformação da Irmandade de Alverca. Na altura, apareceu uma legislação que impunha às Irmandades a entrega de todos os seus bens e de todo o seu património às Santa Casa da Misericórdia Concelhias. A relação da Alverca com Vila Franca sempre foi muito, de certo modo, conflituosa, entre aspas, havia sempre grandes disputas e, na altura, as pessoas que compunham a Irmandade, e nós temos atas escritas dessa época, um livro que ainda hoje é o livro do termo de posse dos membros dos corpos gerentes. As pessoas que na altura constituíram a Irmandade decidiram extinguir a Irmandade e fundar a Associação. E, portanto, foi uma maneira expedita de evitar que o património da Irmandade de Alverca fosse entregue em Vila Franca de Xira. Por isso, fundaram a Associação, deixaram no nome a palavra Misericórdia de Alverca, embora a Associação, a partir dali, deixasse de ter vínculo à Igreja e passasse a constituir-se uma instituição laica, uma associação. Portanto, o nome é a fundação é muito antiga, passou por diversas vicissitudes, com períodos maiores ou menores que praticamente ou não tinha direção ou não tinha, a atividade era muito reduzida por aquilo que encontramos escrito na altura. Funcionou como albergue de pessoas que passavam por Alverca e tinham algum apoio, uma sopa, e só após o 25 de Abril é que efetivamente começou a ter alguma dinâmica, como outras organizações da sociedade civil que se implantaram a seguir ao 25 de Abril. E penso que em 1980
Também no Concelho de Vila Franca de Xira foi o primeiro centro de dia que foi criado no Concelho, com a designação ainda da Misericórdia. Constituiu-se um grupo de trabalho, algumas pessoas que fizeram parte dessa equipa que fundou o centro de dia. As instalações estavam lá, era junto à atual junta de freguesia, e foi a primeira relação que houve com a Segurança Social, e fundou-se na Misericórdia um centro de dia e, mais tarde, passado pouco tempo, um apoio domiciliário, com 10 utentes em apoio domiciliário e para aí assim. Pronto. Durante anos funcionou ali. Na altura, estamos a falar do ano já de 1983, quando eu e alguns dos elementos que ainda atualmente me acompanham na direção da Misericórdia entramos pela primeira vez para os corpos gerentes. Na altura a organização ainda era de certo modo ligada à organização canónica, ainda era a mesa administrativa, portanto tinha uma organização ainda que vinha da parte da Igreja. Houve necessidade de adaptar os estatutos para se elaborarem os protocolos com a Segurança Social em termos de apoio financeiro. Foi um trabalho que, pronto, levou algum tempo e houve necessidade de nos debruçarmos, em particular, sobre a forma de organização da instituição. E, mais tarde, para abreviar um bocado a conversa, funcionou durante uns anos nessa condição, apoio domiciliário e centro de dia, com diversos utentes. Depois há aqui um interregno em que eu particularmente e os meus colegas abandonámos a instituição, e foi quando se criaram condições para o lançamento deste edifício, num programa que a Segurança Social tinha na altura, que era o programa AVO, que criou umas verbas e uns programas para a implantação de lares, porque a necessidade cada vez era maior. A Misericórdia conseguiu integrar-se nesse programa, tanto quanto sei. A parceria com a Câmara Municipal disponibilizou o espaço onde o edifício está implantado, que é cedido em direito de superfície, e a partir daí ficaram criadas as condições para a construção deste edifício, que foi iniciado e praticamente acabado por uma direção que presidida por mim. Nós voltámos à Misericórdia depois em dezembro de 89, janeiro de 87, exatamente, o meu segundo mandato, janeiro de 87, 89, não, janeiro de 2002, assim é que é, janeiro de 2002. Já o edifício estava praticamente concluído, pronto, faltavam algumas obras de acabamentos e havia algumas dificuldades com o empreiteiro que se resolveram, tendo-se inaugurado o edifício fez 10 anos, portanto, em outubro de 2002. 10 anos, é assim. Embora, como eu disse, e de facto foi a realidade, o edifício começou a ser ocupado em setembro, portanto, um mês antes, no final de setembro de 2002, dada a pressão que tínhamos já de muita gente que tínhamos inscrita e que havia necessidade de apoiar, e embora não tendo o protocolo polar ainda estava garantido, mas ainda não havia condições para o assinar, foi uma época politicamente um bocado turbulenta na altura, muitas promessas, muitas indicações para avançar. O que é facto é que tivemos quase 9 meses até assinarmos o acordo dos utentes que temos lá. Os utentes de lar, já agora para falar na capacidade, são 64, temos 64 camas, temos 55 utentes em centro de dia e temos 30 utentes em apoio domiciliário. Portanto, é em função
destes protocolos com a Segurança Social que nós funcionamos. E daí até aos dias de hoje, com todos os altos e baixos que fatalmente acontecem nesta como noutras organizações do género ou outro nível de envolvimento, mas pensamos que efetivamente, e é um dado adquirido, foi uma mais-valia tanto para a freguesia de Alverca, apesar de ter a Casa de São Pedro, que será a instituição que primeiro teve lar, posteriormente a Fundação SEBI, e nesse aspecto a Misericórdia foi a última instituição, mas independentemente dessas instituições que existem na freguesia, elas já são connosco, já é uma procura que temos permanentemente da Valência de Lar, nem tanto nas outras, mas e a nível do Conselho é óbvio que também foi um equipamento que veio contribuir também para a melhoria das condições de intervenção no Conselho. Sim, senhor. Basicamente é esta... Ora, então, falou em apoio domiciliário, portanto, e apoio portanto, em refeições. O apoio domiciliário inclui, dentro desses 30 utentes, normalmente no apoio domiciliário é incluída a refeição, a higiene pessoal, higiene habitacional, no caso de as pessoas também pedirem, e temos casos desse, e o tratamento de roupa, que a equipa que anda na rua recolhe, traz para a instituição, é tratada aqui e depois entregue assim que está pronto. Portanto, as refeições em apoio domiciliário serão essas 30 refeições, que é o protocolo. Sim, às vezes temos mais utentes, às vezes fruto da necessidade e da procura que temos mais utentes para além do protocolo. O protocolo, com a Segurança Social, estipula uma verba, mas como nós algumas vezes andamos acima do protocolo, é só aquilo que as pessoas podem pagar e que avaliamos. E quantos sócios têm? Olha, sócios pagantes devem andar perto dos 2.000. 2.000 e poucos, 1.900, para aí assim, embora restados sejam 2.500 ou entre 2.500 a 2.600. E qual é portanto, o utente mais idoso que tem cá? Que idade tem? Olha, neste momento tivemos, já este ano faleceu uma senhora que tinha 101 anos, mas pronto, não resistiu à adversidade. Tivemos uma outra utente no apoio domiciliário com 104 anos. Aliás, ela acabou por falecer aqui porque as condições, ela vivia com uma filha com 87 ou 88 anos, ali junto onde era a antiga cooperativa, não sei se se recorda, na rua José António do Carmo, sim, sim. A descer, há aí um espaço, tem aí umas habitações, e a senhora vivia aí, já era a nossa utente há muitos anos de apoio domiciliário, e tinha 104 anos. Só que as condições degradaram-se de tal ordem que fizemos a proposta à Segurança Social. Relativamente ao lar, há aqui um pormenor que eu não referi. Das 64 camas, 16, portanto 25%, são camas de que nós não podemos dispor em termos de contratação de ocupação, estão vinculadas à Segurança Social, e são eles que designam, muitas vezes em colaboração com a instituição, é óbvio, mas outras vezes são eles que designam quem é que vai ocupar essas vagas. Sempre que uma pessoa dessas morre, nós temos que comunicar à Segurança Social e eles depois fazem a distribuição. E essa senhora veio para aqui dentro do protocolo, só que esteve aqui 15 dias, 3 semanas, pouco mais, e acabou por falecer, mas com 104 anos. Mas neste momento a idosa mais idosa, passo o pleonasmo, tem 89 anos. Foi a pessoa que apagou as velas. Sim. Da altura de... Tem uma foto histórica. É verdade. Okay. Portanto, é a pessoa com mais idade que temos aí. Eu, como disse há pouco, quando foi o dia do aniversário, o almoço, conseguiu ter aqui todas as instituições. Sim, sim. Achei muito gratificante eles estarem presentes. Será uma forma que vocês todos aqui, em conjunto, fazem um bom trabalho, senão eles não estariam aqui.
Pronto, isso é óbvio que não me compete comentar relativamente ao serviço que prestamos. Embora tenha a noção, e com certeza que temos que estar conscientes do trabalho que aqui se desenvolve, até para melhorar e retificar, porque só as pessoas que não têm a noção do que é esta atividade e que passam ao lado dessas situações mas é óbvio que primeiro são os utentes e os familiares quem compete classificar o apoio e do conhecimento que temos das pessoas. É óbvio que as pessoas sentem-se bem, as que estão cá sentem-se bem tratadas, as famílias gostam. Portanto, há um conjunto de fatores que nos leva a chegar à conclusão que efetivamente o trabalho que é agradável e de acordo com as exigências. Mas independentemente disso, procuramos sempre, para além do trabalho que está e que faz parte da atividade da instituição, procuramos sempre tentamos sempre transportar a nossa atividade para a comunidade. Portanto, sempre que iniciativas deste tipo ou iniciativas que o Serviço Social vai programando com a direção porque não queremos as pessoas aqui depositadas, criamos um conjunto de iniciativas para que elas se sintam o melhor possível, desde a ginástica, às massagens, aos passeios, a uma série de atividades que levem as pessoas para o exterior e que aquelas que ainda vão tendo condições de participar se sintam, enquanto puderem, que se sintam que não estão aqui à espera que as horas passem, as refeições e a hora de ir para a cama. Portanto, dessa dinâmica toda, é óbvio que procuramos sempre parcerias com as entidades exteriores que nos possam apoiar, porque as receitas desta casa são as coparticipações dos utentes e o acordo da Segurança Social. A Câmara tem uma forma de coparticipação, mas que nada obriga a tê-la, tanto pode dar como não dar. Até à data tem dado, embora de ano para ano é óbvio que as condições são complicadas e vai reduzindo o apoio que dá às instituições, como dá a outras associações do Conselho. Mas, basicamente, o grosso da coluna, como se costuma dizer, das receitas desta casa, é as coparticipações dos utentes e o acordo que temos com a Segurança Social. Portanto, dentro desses parâmetros, às vezes vai havendo necessidade de procurarmos no exterior os mais diversos apoios. Ainda por cima que a instituição tem a possibilidade, esta como as outras, de utilizar benefícios fiscais relativamente às pessoas, os donativos que possam fazer, ou em dinheiro ou em espécie. Nós temos a possibilidade de passar um recibo que depois as pessoas podem introduzir nas suas declarações fiscais. Portanto, aquilo que viu, algumas das pessoas que estão ali fazem parte desse leque de parcerias com que temos, e depois também não podemos ignorar as outras coletividades da instituição ou da freguesia, e acabamos por também retribuir os convites que vamos recebendo de outros lados. E, por exemplo, estavam aí pessoas no edifício antigo da Misericórdia, que tem um salão, ele é ocupado todos os dias da semana por grupos musicais que têm dificuldade em Alverca de encontrar uma sede, e nós fomos apoiando dentro do possível, e quase em cada dia ensaia seu grupo ali, e eles estão nos Montes Caratos, por isso, e nós achamos que também é uma forma de darmos a nossa colaboração e o espaço que temos na CAV também, sempre que somos solicitados e dentro das nossas possibilidades, colaboramos sempre com quem nos procura, ao fim e ao cabo. Chama-se isso uma boa gestão e uma boa organização. Claro, penso que sim. Embora um ponto de introdução. Eu, como alverquense, estou a ver aqui a sua entrevista, estou aqui desde 1961. Conheço muito bem a Alverca, os passos que deram, e digo que a Misericórdia tem feito, de facto, ano para ano, passo para passo, cada passo, saber qual é o passo que dá, mas que, de facto, são passos vitoriosos, em que ao longo desses anos tenho visto sempre, até o dia 2, de facto é uma coisa que se pode ver
a olho nu e que tem muito trabalho, muito sacrifício, mas que vale a pena. Faz parte. Aliás, eu costumo dizer nessas como outras situações, e quando digo eu, é um coletivo de 5 pessoas que trabalham aqui, como já disse, de voluntariado autêntico. Nós, se temos alguma coisa da misericórdia, ainda é algum prejuízo. E no meu caso particular, e nos meus colegas também muitas vezes, mas eu, em termos institucionais, como para além de outras competências, represento a instituição, noutros organismos, onde a misericórdia também participa, como deve calcular, há N situações de reuniões que é preciso ir aqui, Vila Franca, não sei onde, Via Longa, Lisboa, não sei o que mais, e eu acabo por utilizar o meu transporte pessoal. Nunca tive a veleidade de dizer vou meter gasóleo e dei uma fatura entregue na misericórdia, por isso ainda é o que vou colhendo de resultado é esse. Mas quando falo nestas coisas tenho sempre o cuidado de dizer relativamente a mim e aos meus colegas, independentemente dessas circunstâncias todas, nós estamos aqui porque queremos. Por isso, ninguém nos obriga, não tenho que me lamentar se o trabalho é muito, se é pouco, se é assim, se é assado. Em termos estatutários, os ciclos são de 3 anos. Aliás, começámos em janeiro um outro ciclo, portanto temos mais 2 anos de mandato, e isto é muito simples. Podemos interromper o mandato, apresentar uma carta de demissão, ou chegar, quando caminhar para o fim do mandato, dizer nós não estamos interessados em voltarmos a candidatar, teremos que criar condições para que alguém venha para o nosso lugar. Por isso, e na minha perspectiva, é uma das coisas que quem anda no associativismo e quem anda no voluntariado em questões deste tipo considera importantíssimo as pessoas gostarem daquilo que fazem. É fundamental. Se não se gosta, metade das coisas já não se faz. Já não. Ó, Sr. Presidente, gostei muito desta entrevista e que eu costumo dizer que Deus os ajude a todos, ao Sr. Presidente, a toda a direção e a todo o elenco que faz parte desta casa. Claro. Que Deus os ajude, porque nós estamos aqui a falar, amanhã estamos aqui, como eu estou aqui sentado numa cadeira, mas é assim a vida. É a vida. Portanto, agradeço em nome da Voz Batejana e da revista Vida Solidária. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado.